Em Brasília, 19 horas. A primeira transmissão radiofônica do Brasil foi em 7 de setembro de 1922 e foi parte das comemorações do centenário da independência. Foi feita por meio de uma estação de 500 watts, o que é de baixíssima potência. A voz do presidente Epitácio Pessoa inaugurou a estação e foi ouvida por 80 estações de rádio que foram distribuídas pela cidade. Em 1923, Roquete Pinto e Henrique Moriza criam a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com programas culturais. Influenciada por ela, são criadas rádios amadoras por todo o país, como a Rádio Clube Paranaense, a Rádio Clube Pernambuco, a Rádio Sociedade Educadora Paulista, entre outras. Todas nascem como clubes e sociedades, e como a legislação proibia a publicidade, eram sustentadas por seus associados. Publicidade no rádio. Em 1932, Valdo de Abreu criou os primeiros anúncios radiofônicos no esplêndido programa na Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. O governo Getúlio Vargas permite a publicidade no rádio. Isso muda a forma como as rádios se mantêm financeiramente. Agora, a publicidade é o que rege a rádio e seus interesses comerciais. A Voz do Brasil. Em 1935, Getúlio Vargas institui a Voz do Brasil, que é transmitida até hoje. A Rádio Cosmos de São Paulo cria o primeiro programa de auditório que permite pela primeira vez a interação do ouvinte. Surgem também os primeiros ídolos do rádio, como Carmen Miranda. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Silvio Caldas. Dar-me feche esse olhar entardecente nas rimas dos meus versos cheios de saudade. Eis a flor que se abriu para o meu amor. De Aracide Almeida. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levante nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro para espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me empresta uma revista, um cinzeiro e um isqueiro. É inaugurada a Rádio Nacional, a primeira grande emissora brasileira líder em audiência por 2 décadas. Em 1937, Assis Chateaubriand inaugura a Rádio Tupi de São Paulo. A cantora Linda Batista é eleita a rainha do rádio. Em 1941, a Rádio Nacional cria o Repórter Esso, o primeiro rádio-jornal do Brasil que ia ao ar na voz de Eron Domingues. E Em Busca da Felicidade foi a primeira radionovela brasileira também transmitida pela Rádio Nacional. Em 1944, a Rádio Globo foi criada no Rio de Janeiro. Em 1948, o som estéreo foi criado e utilizado pela primeira vez. Em 1968, acaba depois de 27 anos o programa Repórter Esso. A credibilidade do programa era tão grande
que dizia-se: se o repórter isso não deu, não aconteceu. Em 1970 ocorre o surgimento das emissoras FM, frequência modulada. Iniciam-se também as transmissões de partidas de futebol. Já em 1977 ocorre a inauguração da Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, que veio a se tornar líder de audiência na década de 80. Em 1982 surge a Rádio Maldita, que criou uma nova linguagem de locução nas FMs. Era a Rádio Rock na época do primeiro Rock in Rio. Ela estava entre as 5 mais ouvidas regularmente. O Sistema Globo de Rádio inaugura a Central Brasileira de Notícias em 1991, com 24 horas de informações em AM. Em 1996 ocorre o lançamento da CBN FM São Paulo, a primeira rádio só de notícias em frequência modulada. Neste ano, o governo envia ao Congresso um projeto de lei que regulamenta o funcionamento das rádios comunitárias. Nos anos 2000 começam a ter destaques as rádios virtuais pela internet. Essas rádios não substituirão as rádios comuns tão cedo, por questões estruturais de acesso democrático. E agora, uma pausa para nossos comerciais. Estão sorrindo, colinos. Estão felizes, Colinos, a sensação refrescante que Colinos lhe dá. é a alegria de viver, de sorrir e de cantar. Creme dental, Colinos, Limpa mais, clareia mais, deixa a boca fresca e perfumada. Só o dentista pode cuidar melhor de seus dentes. creme dental, Colinos. Ah, Colinos, melhor do que nunca. Agora a história do rádio com uma música composta por Nicholas Walczuk e Victor Polato.